Hoje a gente vai falar um pouco sobre a expansão multinomial, que nada mais é que o desenvolvimento de algo desse tipo, x mais y mais e elevado a n. Depois você pode expandir isso para outras formas de expansão multinomial. Aqui eu estou fazendo com 3, mas você podia fazer com 4, 5, enfim, a ideia é a mesma. Bom, qual a ideia da expansão multinomial para algo desse tipo? É que aqui vai aparecer para você n fatorial, quer dizer, o fatorial do expoente, dividido por alfa fatorial, então aqui vai aparecer alfa fatorial, vezes beta fatorial, vezes teta fatorial, isso tudo multiplicado por x, que é o primeiro termo aqui, elevado a alfa, vezes y, deixa eu colocar logo vezes z, sendo que o y vai estar elevado a beta e o z vai estar elevado a teta. A condição imposta sobre alfa, beta e teta é que alfa mais beta mais teta tem que ser igual a n. Então, a expansão de x mais y mais e elevado a n é n fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial, teta fatorial, vezes x elevado a alfa, y elevado a beta, z elevado a teta, com alfa mais beta mais teta igual a n, onde n é esse expoente. Repare também que isso aqui, ó, que aparece aqui, né, que é o coeficiente desse termo, ele é a permutação de n elementos com repetição de alfa, beta e teta, que é uma permutação com repetição. Tá? Então, isso aqui é o coeficiente e aqui é o termo como um todo. Então, o termo geral é isso aqui. Isso aqui é o termo geral. Beleza. Então, agora vamos ver um exemplo e ver como usar essa expressão. Calcular o coeficiente de x à quinta no desenvolvimento disso aqui. 1 mais x ao quadrado elevado a 10. Bom, queremos x à quinta, certo? Então, pela nossa fórmula do desenvolvimento multinomial, a gente vai ter o termo vai ser n é 10, então 10 fatorial sobre, né, alfa, beta e teta. Né? Então, aqui a gente vai ter alfa fatorial, beta fatorial, teta fatorial, vezes, o primeiro aqui, nosso x é 1, elevado a alfa, vezes x elevado a beta, vezes x ao quadrado elevado a teta. Ou seja, na verdade, nosso termo geral é 10 fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial, teta fatorial, vezes 1 elevado a alfa é 1 mesmo. Então, não vai fazer diferença nenhuma. Então, isso aqui é igual a 1. Aqui temos x elevado a beta, então x elevado a beta. E aqui temos x elevado a 2θ, então mais 2θ. E sabemos que alfa mais beta mais θ tem que ter como resultado 10 e que beta mais 2θ tem que ter como resultado 5, já que queremos o coeficiente de x à quinta, ou seja, queremos saber quem é esse termo quando o expoente de x é 5. Agora vamos reparar o seguinte, beta mais 2θ tem que dar 5. Então a gente tem um sistema entre alfa, beta e teta dessa maneira. Beta mais 2θ tem que dar 5. Só que alfa mais beta mais θ sendo 10, beta tem que estar no intervalo entre 0 e 10. Repare também que 2θ é um número par e a soma dá um número ímpar.
Isso significa que beta tem que ser um número ímpar. Então, beta tem que ser ímpar, o que já faz com que beta tenha um número reduzido de possibilidades. Aqui teríamos muitas possibilidades. Beta sendo ímpar, ele não pode ser nem 5, aliás, nem 5. Ele não pode ser nem 7, ele não pode ser 7 e nem 9. Porque se ele for 7, θ deveria ser negativo. E se ele for 9, θ também deve ser negativo. Então não pode 7 nem 9, tem que ser ímpar. Então beta tem poucas possibilidades. Vamos ver quais são as possibilidades para beta. Então vamos colocar aqui uma tabela. E aí temos beta, θ e alfa. Bom, beta pode ser 1. Se beta for 1, que é ímpar, está nesse intervalo, e não é 7 nem 9. Se ele for 1, θ é 4. Porque você vai passar para lá, vai ficar 5 menos 1, 4. θ é 2, desculpa, 2. Como a soma é 10, a alfa tem que ser 7, já que a soma total é 10. Beta pode ser 3. Nesse caso, se ele for 3, vai para o outro lado. 5 menos 3, 2. θ é igual a 1. Nesse caso, a soma é 4, a alfa é 6. Finalmente, beta pode ser 5. Se beta for 5, θ tem que ser 0. E nesse caso, alfa tem que ser 5. Muito bem. Não pode ser 7 nem 9 e nem pode ser par, porque senão a soma é par. Verifique se você colocar, por exemplo, 2 aqui, eu terei 3 e θ deveria ser um número não inteiro. Só que alfa, beta, θ são números naturais, são os expoentes. Então não pode ser um número fracionário e nem negativo. Muito bem, então agora já temos as possibilidades para os expoentes. Vamos colocar aqui os termos possíveis. Nesse primeiro caso aqui, o que teríamos então nessa primeira situação, teríamos 10 fatorial sobre alfa fatorial, 7 fatorial, beta fatorial, que é 1 fatorial, e θ fatorial, que é 2 fatorial. Isso vai nos dar 10 vezes 9 vezes 8. O 7 já vou cancelar. Aliás, eu vou colocar aqui. Vamos devagar. 7 fatorial sobre, isso tudo sobre 7 fatorial vezes 1 vezes 2. 7 fatorial vai se cancelar. Ficamos com 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720, sobre 2, 360. Então, esse é um possível coeficiente. Outra possibilidade de obter x à quinta é a segunda aqui. Vamos fazer de outra cor, aí a gente usa um código de cores. Então, a primeira possibilidade aqui eu fiz de vermelho é essa. Vou fazer a outra de verde. É termos 10 fatorial sobre alfa 6 fatorial, beta 3 fatorial e θ 1 fatorial. Nesse caso teremos 10, 9, 8, 7, 6 fatorial sobre 6 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 fatorial é 1, não vou escrever. Simplificando, teríamos 6 fatorial simplificou, o 3 com o 9 ficou um 3, o 2 com o 8 ficou um 4,
3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84. 84 vezes 10, 840. E finalmente o último caso, que eu vou fazer de azul, teríamos 10 fatorial sobre alfa fatorial 5 fatorial, beta 5 fatorial, teta 0 fatorial. Ou seja, 10, 9, 8, 7, 6, 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes, simplificando aqui, 5, 4, 3, 2 e 1. O 5 fatorial vai simplificar. 5. Podemos simplificar alguns termos. 2 com 4 simplifica o 8. O 3 com 9 vai ficar 3. E o 5 com o 10 vamos ter o 2. Então teremos aqui 42 vezes 6. 42 vezes 6, 240 mais 12, 252. Ou seja, todos esses termos têm x à quinta. Então, o termo total para x à quinta é a soma deles. 360 mais 840 mais 252. Repare que todos eles ficarão multiplicados por x à quinta, porque eles são possibilidades para obter x à quinta aqui, nesse desenvolvimento, né? Em que beta mais 2 alfa tem que dar 5, temos essas três possibilidades. Então, o nosso termo é 360 mais 840 mais 252 vezes, em qualquer um desses casos, x à quinta. Vamos voltar lá na nossa tabela, né? Na nossa tabela aqui, tá vendo? X à quinta, beta igual a 1, teta igual a 2, 1 mais 4, 5, beta igual a 3, 2, 5, 5 e 0, 5. Essas são as possibilidades, né? Fazendo a soma aqui, teremos 900 mais 300, 1.200, 1.200 mais 252, 1.452, então 1.452 x à quinta. Então esse é o termo, né? Esse é o coeficiente do desenvolvimento de x à quinta, ok? Repare também que a nossa ideia de expansão multinomial ela pode ser entendida para a expansão binomial também. Então, só como uma observação, se você observar a expansão binomial, poderíamos ter o seguinte, ó, np, no nosso caso, é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial p fatorial, né? E o termo geral era isso multiplicado por x elevado a n menos p. Então, o termo geral era np multiplicado por x elevado a n menos p vezes a elevado a p. Se pensarmos em n menos p sendo alfa e p, né, sendo igual a beta, teremos alfa mais beta igual a n, que é a soma dos expoentes, e isso aqui como sendo n fatorial sobre alfa fatorial
beta fatorial. Ou seja, teríamos o mesmo termo geral de antes, só que agora em função da permutação de n com repetição de alfa e beta, e com o primeiro termo elevado a alfa, já que eu chamei isso aqui de alfa, e esse termo elevado a beta, já que eu chamei p de beta. Então teríamos exatamente a mesma expansão binomial que já vimos antes, só que agora estendida para um multinômio, né? Chamamos isso de expansão multinomial. É isso, eu fico por aqui, espero que tenham gostado, que tenham entendido. Até o próximo vídeo e tchau!